Ok, então continuando, vamos tentar implementar o controle através de um arquivo ini, né? Então quando você implantar os módulos no teu cliente, você gera esse arquivo ini, bem parecido com o arquivo que nós temos lá no path, tá? Daí você coloca o nome dos módulos e uma informação criptografada na frente, que vai significar se aquele módulo deve ser habilitado ou não, tá? Nós já temos aqui um arquivo ini, que é esse conexão. Eu vou usar esse arquivo ini aqui só como teste mesmo, tá? Você pode usar ele, pode criar um outro. Então vou colocar aqui, ó, módulos. E aí, contas pagar. E no contas a pagar eu vou colocar um sim, tá? Mas é evidente que aqui você vai criptografar essa informação, né? O usuário não vai saber o que é que tem aí, tá certo? E se ele mexer nessa informação, logo, quando você descriptografar essa informação, ela não vai devolver o sim, o S ou o sim, ou a palavra que você escolher para colocar aí. Bom, mas eu vou colocar então um S, né? Se tiver sim, né? Aliás, não é contas a pagar, é o módulo de vendas, tá? Então, se tiver um sim, é porque aquele botão ele deve ser habilitado, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vamos abrir aqui então o cadastros base, né? Esse controle ele é feito aqui no formulário base, bem aqui, olha, quando ele verifica as permissões, tá? Então ele vai procurar um componente description, ok? Depois ele verifica se isso é um objeto. Se for, ele pega esse objeto. Se for um componente, ele vai setar esse habilita aqui, que é um booleano. Para ele setar esse habilita, ele chama o método tem acesso, que é esse método aqui. O método tem acesso vai chamar o tem acesso de sessão, passando o nome da classe e a função que foi mandada para cá, tá? Lá em tem acesso, então eu faço as devidas pesquisas, né? De repente vou até no banco de dados, eu já estou com essa lista de permissões aqui, ó, tá? Porque eu já fiz essa pesquisa quando eu loguei no sistema, e eu devolvo isso para o meu formulário base, dizendo ou informando para ele quem tem ou quem não tem acesso, tá? Então, para eu não misturar aqui as bolas, já que eu tenho aqui esse componente description, essa anotação, e é com essa anotação que a minha action venda está aqui, olha, componente description, eu vou criar uma nova anotação. Eu vou chamar essa nova anotação de outros módulos, tá? Ter outros módulos. Perfeito? Eu vou abrir então a minha unit de anotações. E aqui eu vou colocar, ó, acesso a demais módulos do ERP. Então vai ser o T outros módulos. Ok? E eu vou querer apenas a descrição mesmo, tá? Apenas a descrição, não vou precisar da classe aí não. Então vou ter apenas um construtor. Ok? Esse construtor create aí. E no construtor nós vamos colocar aqui f description igual a p description, tá? F description é isso mesmo. Vamos só verificar se nós estamos fazendo a coisa certa. F description, isso mesmo, tá? Muito bem, então criei minha nova anotação, anotei a minha action vendas com essa nova anotação, outros módulos. Agora, quando eu estiver fazendo aqui a minha verificação, nesse momento aqui, ó, verifica outros módulos. Então eu vou perguntar aqui para ele se esse atributo é um T outros módulos, tá?
E se ele for ter outros módulos, o que é que eu faço? Evidentemente que eu não vou usar esse monte de código aqui, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a descrição e verificar se a descrição está no meu arquivo ini. Então, como foi a descrição que eu coloquei no meu arquivo ini? Vendas, não é isso? Então, essa mesma descrição eu tenho que anotar aqui, ó. Vendas, a descrição tem que ser a mesma, tá? Como eu vou precisar ler os dados do arquivo ini, vou aproveitar que eu já leio os dados dele aqui, ó. Vou criar aqui o arquivo ini. Né? Ele está reclamando, Ctrl Shift A. Pronto, ele já inseriu aqui para mim a unit que eu precisava, a unit ini files, para utilizar esse recurso. Perfeito. Temos aqui então, aqui eu crio o arquivo, que é o arquivo conexão. Eu vou criar esse arquivo apenas se o atributo for, aliás, se o atributo for do tipo outros módulos, não, porque eu posso ter vários atributos desses, né? Então eu vou criar esse arquivo logo no começo, tá? Logo no começo eu posso então criar o arquivo ini. Caminho app, que é o caminho app. De onde é que tá vindo esse cara aí? Certified Files, para nós procurarmos onde é que está esse caminho app. Aí, ó, caminho app está na biblioteca, né? Então não está reconhecendo aí, porque eu tenho que informar a unit biblioteca, ok? Pronto, criei aqui o arquivo ini, pegando o caminho da aplicação, tá? Daí, próximo passo, eu tenho aqui duas variáveis para pegar os dados lá do arquivo ini. O dado que eu preciso pegar do arquivo ini é o nome do módulo, né? Então, eu vou criar aqui nome módulo do tipo string. Nome módulo é igual a redString. Porque esse redString ele não está conseguindo identificar. Porque, olha, eu estou utilizando um if aqui. Com o arquivo ini, faça isso, tá? Então aqui eu não vou usar esse if, então eu tenho que usar ini.redString, ok? Vou pegar então dessa seção módulos o valor que está em vendas, né? Perfeito. Observe que tem uma coisa esquisita aí. Primeiro eu não quero pegar o nome do módulo, eu quero pegar o acesso dele, né? Então esse nome módulo vamos mudar para acesso módulo. E aqui eu vou pegar o acesso do módulo vendas, ok? Se acesso módulo for igual a S, então aí eu vou dizer que o habilitar é igual a true. Tranquilo? Vamos observar o restante do código aqui.
Eu pergunto se é um objeto. Depois eu pergunto se esse objeto é um T-control. Depois eu pergunto se esse objeto é uma T-action. Mas eu tenho certeza que é uma T-action, né? Tenho certeza absoluta. Então, T-action object, dois pontos igual a habilitar. Mas quem é esse objeto? Esse objeto está sendo setado aqui, ó. Então eu vou ter que pegar esse objeto e colocar aqui, tá? É o campo em questão no contexto RTTI que eu estou pegando. Então vou pegar o valor dele como objeto e vou setar ele para true, que é o valor de habilitar, né? Eu não precisava nem utilizar o habilitar nessa jogada aqui, tá? Posso apenas trabalhar diretamente com o true. Muito bem. Claro que você está observando que isso ainda não está 100%, né? Porque eu estou pegando diretamente aqui o vendas, tá certo? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou acessar o meu banco de dados. E lá naquela tabela papel função, você lembra que é a 169, é a venda. Eu vou colocar não, tá certo? Vamos executar a aplicação. Erros. Vamos ver quais são os erros. Faltando um parâmetro aqui que é o valor padrão. Tá? Então vamos retornar o valor padrão como vazio. Vamos executar de novo. Executou. E o vendas está habilitado. Muito bem. Agora se eu vier no meu arquivo ini e colocar isso como não, será que vai funcionar? Vamos executar a aplicação. Opa, e o vendas continua habilitado. E agora? Agora nós vamos debugar para entender o que é que está acontecendo, né? Vamos colocar um breakpoint aqui. Pressionar F9. Pronto, ele já parou aí, ó. Então o atributo está em ter outros módulos. Acesso módulo igual a não. Se o acesso módulo for igual a sim, então ele não entrou, já passou direto para cá. Então vamos ver se nós entendemos o que é que está acontecendo, né? Se o acesso módulo for igual a sim, ele vai habilitar como true. Mas se o acesso módulo for igual a não, ele nem entra aqui. No entanto, a minha action ela já está habilitada aqui, então não vai acontecer nada, né? Portanto, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que tirar esse cara do if else ali, do if no caso, né? E realmente eu vou ter que utilizar o habilitar, tá? Se for igual assim, habilitar dois pontos igual a true. Se não, habilitar dois pontos igual a false. E aqui eu passo o habilitar. Tá? Ou eu poderia fazer o seguinte. Action igual a true. E se não for, enable igual a false. Vamos executar. Continua habilitado, né? Muito bem. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui ainda. O acesso do módulo é sim? É. Eu estou criando um objeto apenas aqui dentro, ó. Tá? Então esse objeto, vamos colocar a criação dele aqui fora. E vamos executar. Agora sim, tá?
ficou desabilitado. Se nós sairmos da aplicação e colocarmos um sim aqui e executarmos a aplicação de novo, ele está habilitado. Tranquilo? Muito bem. Só que eu estou pegando aqui o vendas de forma estática, né? Então não é para eu pegar de forma estática, porque aqui eu vou ter vários módulos. Eu vou ter o estoque, igual assim, e vários outros, né? São 24 módulos que o ERP tem. É isso? Então eu vou colocar aqui de forma estática esse if else várias vezes? É evidente que não, né? Eu tenho que ter uma maneira de pegar o nome que está sendo passado para mim através aqui dos outros módulos, tá? E que maneira é essa? Bom, na verdade é bem simples, tá? Você vai fazer o seguinte: no lugar de vendas, você vai pegar esse atributo como um outro módulos, fazendo aqui um cast explícito. E o que é que eu quero saber do atributo? Eu quero saber a descrição dele, né? Porque eu estou passando a descrição dele aqui como vendas, tá? Ponto description. Prontinho. Então aqui ele vai pegar a descrição, e no caso dessa anotação nós só temos uma, que é a anotação vendas. Quando ele passar por aqui, ele vai pegar a action vendas, vai pegar a descrição dessa anotação, que é vendas, vai pegar o conteúdo dessa descrição dentro do arquivo ini, que vai ser sim, e vai entrar aqui dando acesso ao módulo de vendas. F9. Aí está, acesso ao módulo de vendas. Se no momento da instalação o teu usuário ele não comprou, não adquiriu, não alugou o módulo de vendas, você vai deixar a informação aí criptografada, né? E ao executar a aplicação, o usuário ele vê que existe um módulo de vendas, né? Só que ele não tem acesso, tá? E quando ele tenta executar o módulo de vendas por fora, ele, mas está aqui o módulo de vendas, eu vou executar, aparece para ele que ele não tem acesso. Aí você pode personalizar essa mensagem, pode aparecer um formulário com o link para ele já comprar o acesso a esse módulo de vendas. Aí você vai personalizar isso daqui de acordo com a sua necessidade. Ok? É isso aí.